Escritura, o Salmo 103. Versículo 8 até o 14. Salmo 103. Como não amá-lo? Foi cantado aqui. Só pode ser sua graça. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Ele não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. E não nos trata segundo o nosso pecado e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. E quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vou ter a palavra de oração, logo seguiremos a reunião. Precioso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Deste lado da eternidade, antes que a vida saia dos nossos corpos, nós possamos te adorar, buscar tua face e aprender mais de ti, saber como nos comportar para representar bem a ti aqui nesse pequeno planeta Terra que flutua no meio da imensidão do universo, Senhor. Te agradecemos por a vida, te agradecemos pela liberdade, pelos hinos, pela presença de cada um, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela confiança no amanhã, porque o Senhor vive e podemos crer no amanhã. Te agradecemos, Senhor. Agora pela Escritura, pela outra que será lida, pela leitura, pelos comentários, e que nós possamos usufruir e aproveitar bem cada minuto que estivermos aqui dentro, Senhor. Porque quando as pessoas vão ali em suas festas, suas festividades, elas participam com tudo que têm. E nós queremos estar aqui dentro, corpo, alma e espírito, adorando a Ti, Senhor, com a nossa presença, o culto racional. Abençoe todos, abençoe o pregador, nos ajude. Nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em Teu santo nome. Não viemos baseado aqui em nossa justiça, em nossos feitos, é a Tua misericórdia, a Tua graça, é que tem feito a diferença em nossas vidas. E receba-nos, Senhor, mais uma vez, em Teu santo nome. Amém. Amém. Todos sentamos. Eu quero ler mais uma escritura, depois eu vou comentar alguma coisa sobre ela. Hebreus 6, versículo 1. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso é de suma importância. Hebreus 6, do versículo 1 até o 8. Diz assim a Escritura, irmãos. Prestem bem atenção. Espero que na internet, os que vão assistir posteriormente, possam entender o conteúdo. Por isso, de parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Um pequeno comentário. Obras mortas é tudo aquilo que nós podemos fazer. Obras é o que nós fizemos, graças ao que Deus fez por nós. Obras mortas é o que nós podemos fazer. Se Deus não recebe o que nós fizemos, não tem valor nenhum. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível. E quando a Bíblia diz que é impossível, irmão,
Isso quer dizer que é impossível. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados, eles viram a luz, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Quer dizer, provaram, gostaram e depois recaíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Algumas pessoas vão e vêm, é impossível renová-los. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia. A coisa... algo vexatório, né? Porque a terra que recebe a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil, a terra que produz comida, cereais, nós podemos nos alimentar, produz erva útil. Para aqueles por quem também é cultivada, essa terra recebe bênção da parte de Deus. Mas se essa terra que recebe chuva produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e essa terra está perto da maldição. E o fim dessa terra é ser queimada. Eu tenho algumas anotações, tecer alguns considerandos aqui, para nós chegarmos a um bom entendimento. Vocês são pessoas adultas, Deus crianças, não vão entender mesmo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer, ali está com a Vitória, é o Bruno, ele estuda com a Vitória, eles estão conversando, eles estão indo ali, conversando. O Bruno é um bom menino, Deus abençoe. O Bruno, sinta-se bem, tá, Bruno? De vez em quando aparece um neto pra gente. O mais velho dos meus netos, não, é o Timóteo mais velho. Tá bom. Então, Bruno, tá bom, Bruno? Sinta-se bem, tá? Que ninguém vem na igreja para sentir-se mal, né? A nossa igreja não cai em ninguém. As pessoas sentem-se bem. E as que vão se sentir mal, vão embora e nunca mais vêm. E está certo isso. Se eu vou num lugar e não me sinto bem, eu não vou mais. É uma coisa bem coerente, né? E temos que ser coerentes com nossos princípios e nossos valores. Quando Deus criou a Terra, lá no princípio, e eu creio dessa forma, tem muitas coisas na internet depreciando a Bíblia. É verdade, eles vão saber, é uma vergonha o que fazem, sabe? Eles dizem que antes de Adão houve gente, entende? Houve outras civilizações e tal. Então, mas nós ficamos com o que diz a Bíblia. Nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra. E a Bíblia, como já vimos aqui, mostra, Gênesis quer dizer princípio. Gênesis. A Bíblia mostra o princípio e vai até o fim, contando a história da humanidade e do homem na face da terra. Não existe nenhum livro, sacro ou profano, que diga exatamente a história da humanidade como a Bíblia diz. Mostrando o certo, mostrando o errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve e as consequências dos feitos do homem. Porque a nossa vida é feita de escolha. Da nossa escolha depende o resultado. Das nossas atitudes depende os resultados. E às vezes as pessoas perguntam assim, já disseram para mim, onde eu errei? E o pior de tudo é que essa pessoa que pergunta para mim, muitas vezes, não tem altura nem para ouvir a resposta de onde ele errou. Então, quando Deus criou a Terra, lá no princípio, eu e você estávamos lá. Ninguém sabia disso. Mas nós éramos pó. Nós estávamos no pó da terra. Está certo isso? Eu creio. No nascer do sol, quando Deus disse haja luz, e ali nós estávamos. Os átomos, as moléculas que compõem nosso corpo estavam na terra. Tudo que tem na terra tem no nosso corpo. O nosso corpo precisa da terra. Não existe mãe lua nem pai sol, existe mãe terra. Já ouviu essa expressão? Mãe terra. Quando Deus disse que Adão pecou, Deus disse assim, ó, tu é pó, Adão. Não entendeu, Adão? Tu é pó. E tu vai ter que tornar o pó. E nós também somos pó. Já vamos ler no Salmo, que Davi, deve ser Davi ou Asaf. Ele disse assim,
O senhor conhece a nossa estrutura. A estrutura aqui, irmão, significa a fórmula, o que compõe nosso corpo. Você é feito de cálcio, potássio, enxofre, fósforo, 16 elementos, enfim. E esses elementos estão no pó da terra. Tem minérios, tem isso, tem aquilo, certo? E com esses elementos compõe nosso corpo. E no nosso corpo tem esses elementos, um percentual que faz o equilíbrio da fórmula correta. A mais é problema, a menos é problema. E alguns elementos o nosso corpo depura, outros têm efeito cumulativo, ou seja, tem pessoas que comem o cálcio, os ossos fortes, mas da pedra dos rins. E assim por diante. Tem pessoas, o ferro é eliminado, mas falta de ferro dá anemia. Que o ferro tem uma função especial. Já falei para vocês, vou repetir o que eu ouvi de um cientista. Ele disse que o ferro que está em nosso corpo, ele não dá para fazer a cabeça de um alfinete. Alguém conhece alfinete? Não aqueles cabeçudos, aqueles bem pequenininhos. O ferro que tem em nosso corpo não dá para uma cabeça de alfinete. Você vê que eu tenho 75, 76 quilos, tem uns que tem mais aqui, é claro, né? Mas não dá a cabeça de um alfinete, porque é bem distribuído, de uma forma atômica. Até aqui também? Muito bem. Então, quando Deus criou a Terra, Ele criou na Terra todos os componentes do nosso corpo. Nós não havíamos sido manifestos, porque um corpo, quer dizer, que é feito do pó da terra, sem espírito, ele é morto. Tanto é que quando a pessoa morre, é porque o espírito sai daquele corpo. O espírito é algo abstrato, tu não pega. O espírito é abstrato, como saudade, tristeza. Não, a pessoa estava triste, chegava ali e pegava, daqui essas tristezas aqui, tira fora. Não é assim. Olha, estou com muita saudade, dessa saudade, tira fora, que se judia. Não é assim. Tristeza, saudade, são coisas abstratas, mas que têm uma atuação em nós, no nosso mental, no nosso psicológico, no nosso comportamento. Fé é algo que tu não vê, é abstrato. Mas quando as pessoas estão lá na rua agindo como agem, elas estão mostrando que elas são incrédulas. A incredulidade também é abstrato. Porque se a gente pudesse pegar, quantas pessoas amigas que tu faria assim, ó, tirar a incredulidade daqui e botar fora, ela fica livre? Não, é algo abstrato. É a atuação de Deus numa pessoa, ou a pessoa tomando uma decisão pelo bem ou pelo mal. Então, irmãos, quando Deus criou a terra, Ele formou tudo que compõe o meu corpo. Meu pai também estava no pó da terra, meu avô, meu bisavô. Eu já falei para vocês, vou repetir. Muitas vezes Deus guardou meu bisavô, meu avô, não sei o que eles fizeram. A árvore genealógica que compõe minha família. Eles não entendem que às vezes Deus guardou eles porque eu tinha que ser manifesto, tu também tinha que ser manifesto. Amém? Às vezes a pessoa diz, Deus está me abençoando de qualquer jeito. Não, eu estava vendo que lá adiante alguém seria manifesto. Amém? E tomaria uma posição que tu tem tomado e que eu tenho tomado. Porque os que estão aqui, antes da fundação do mundo, Deus viu. Porque Deus é eterno. Ele sabia quando tu viria, quando eu viria. Sabia qual seria a minha atitude quando chegasse perante a verdade. E também sabia qual seria a tua atitude. Tem pessoas que falam assim, te ouviremos em outra ocasião. Isso quer dizer, educadamente, nunca mais. Então, quando Deus criou a Terra, Ele formou tudo que compõe nosso corpo. Nossos átomos, nossas moléculas já estavam aqui. Mas não tinha sido manifesto, tinha que passar por um processo biológico, vocês entendem? Uma concepção, uma gestação, e ao nascer, haveria o espírito, que daria o espírito quer dizer dinâmica, o movimento. Nosso corpo é composto por minérios que tem na Terra. E tu observa que Deus capacitou algumas plantas para extrair da terra alguns minérios, e nós nos alimentamos das plantas, e o nosso corpo processa, metaboliza, e o nosso corpo é suprido daquela carência. Alguém disse que, quem é que falou esse dia? Acho que foi a irmã Eva, falou sobre o Pronobis. Disse que é uma coisa excelente, tem cálcio mais que a couve. A couve tem cálcio. Você entende? Daí tu toma leite, tem cálcio, que tu precisa para os teus ossos.
Tu come feijão que tem ferro, que tu precisa para o teu sangue para levar a célula do oxigênio transitar para o teu corpo. Falando aqui, em termos de médico, um dia eu dei uma reunião e alguém perguntou se eu era médico. Não, não sou médico. Mas tu tem que saber o que está falando. Então, quando aquilo ali, alguém diz, mas o leite não é do pó da terra. É sim. A vaca é do pó da terra. A grama que ela come vem do pó da terra. É todo um grande processo da natureza. Ou seja, através da botânica, ou então, quando a vaca come grama, teve gente que tentou comer grama, não vai tirar a proteína da grama, tem que passar pelo processo. A vaca come, o arrezo, come aquilo ali, e processa, tu come a carne e tira dali a proteína, que ela já tirou. Você entende? Esse era o plano de Deus. Tudo que é feito assim em laboratório, a verdade é assim, tudo que é feito em laboratório, como disse esse dia alguém falando ali, o nosso corpo, que é acostumado com coisas naturais, ele diz, o que é isso? Ele não reconhece. Mas quando vai tomando, é que nem a cachaça, que nem o fumante. O primeiro cigarro, a pessoa vomita, sente ânsia de vômito. E depois vai insistindo, até que é batizado no espírito daquilo aí. Como a cachaça, como tantas coisas, que tu estranha as pessoas fazerem aquilo ali, coisa que tu tentou, alguns tentaram e não conseguiram, e não quiseram, entende? E depois criam uma dependência química do corpo. Por isso que é muito difícil tratar o drogado. O corpo perde a droga. E quando eles têm crise, eles convulsionam por crise de abstinência. O bêbado faz assim, ó. Quando ele bebe, para de tremer. Você entende? É um caso terminal, infelizmente. Essa é a verdade. As plantas extraem. Papai do céu fez tudo tão bem. A Bíblia diz que Deus viu tudo era muito bom quando criou o homem. E viu Deus que era bom. Primeiro dia criou isso, no segundo dia viu Deus que era bom. Quando ele criou o homem, viu Deus e viu o Senhor que era muito bom. Criou o homem, a sua obra-prima. Na escala evolutiva, o homem está lá no topo. As plantas extraem na medida certa. Para nós, tu tem carência de ferro, não adianta ficar lambendo ferro. Entendeu? Tu tem que comer alguma coisa que contenha o ferro e o corpo metaboliza e extrai o que é necessário. Não adianta lamber zinco, nós precisamos de zinco, ferro, potássio, enxofre. Diz que no peixe tem muito fósforo. Quando a pessoa tem dificuldade de concentração no colégio, quem estuda, quando come peixe, diz que tem muito fósforo. Os animais, esse negócio de assombração, muitas vezes na colônia, um animal morre e ele é enterrado. O fósforo flutua e forma aquela, tipo uma nuvem de luz. Quem sabia disso? 2 levantaram a mão. É bom que você saiba. Não tem assombração nenhuma, é algo físico. É uma química. O fósforo sai daquele animal e flutua, formando luminosidade. E é realmente um pouco fantasmagórico, mas na verdade é algo normal, porque havia fósforo naquele corpo e o fósforo foi liberado uma vez que não está mais. Então, irmãos, o que lemos ali? Deus conhece a nossa estrutura, a nossa fórmula. E Deus nos compara à terra. Já vamos ler aqui, ó. Você ouviu onde vamos chegar? E Deus nos compara à terra. Por que Deus nos compara à terra? Já vamos ler ali, eu falei isso aí, ó. Porque eu sou terra. O irmão Brando diz que nós somos terra caminhando. Só que é uma terra que tem espírito. A hora que sair esse espírito daqui, a dinâmica, essa terra tem que voltar ao pó. É uma exigência da natureza. Porque entra em decomposição e os mais queridos serão os que colocarão ele ou ela ali, porque é uma exigência da natureza. E Deus nos compara à terra. Mas daí Deus nos compara à terra também, igual a chuva. A terra, vem a chuva e a terra absorve. Vamos ler na Bíblia ali, então. E a terra absorve. Quando a terra absorve aquela chuva, toda a terra absorve a chuva depois. Quando existe muito alagamento, o que eles chamam é que a terra saturou, está encharcada. Uma esponja encharcada, alguma coisa assim. Então a terra absorve a chuva, daí ela vai produzir alguma coisa.
Se ela produzir planta comestível, que é útil para quem cultiva a terra, essa terra é abençoada, ela vai ser cuidada, vai ser tratada. Como uma planta que dá uma boa fruta, ela é limpa, o galho que dá fruta, ela é limpo e é podado para que dê mais fruta ainda. Mas aquele que não dá fruta nenhuma é cortado e lançado no fogo. Então, e Deus nos compara a terra após a chuva. Se produz erva útil, ela é abençoada, essa terra. Ô, terra abençoada, olha só que aipinzal, que batatal, que milharal lindo, a terra abençoada. Mas daí tu entra num canto onde só tem espinho, carrapicho, cardo e abrolhos. Pô, agora atenção, a intenção é queimar aquela terra, para eliminar aqueles maus frutos. Então assim, se produz espinho e abrolhos, será queimada. Igual nós que somos terra. Por que nós somos terra? Porque lá no princípio, Deus fez Adão. A palavra Adão quer dizer barro vermelho. Adão foi formado do pó da terra. E estava aquele bonecão de barro. Deus moldou. Do pó da terra, Deus o homem criou. Para a terra ele governar. A imagem e semelhança do Senhor fez um jardim para ele habitar. Então, veja bem, foi bem assim. Deus soprou nele, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. Deus soprou em Adão o Espírito de vida e Adão se levantou. Daí Adão se tornou o quê? Alma vivente. Um homem, corpo, alma e espírito. E ele era feito à imagem e semelhança de Deus, o homem espiritual, depois o homem físico, e houve o homem espírito e o homem carne, que formaram como nós somos hoje. Nós somos igual da terra. Então agora aqui está, irmão. Assim como a chuva cai, e a Bíblia diz que a chuva não volta assim como a chuva cai sobre a terra, a palavra de Deus sai como uma chuva. E ela não volta sem produzir aquilo pelo qual ela se propôs a vir. Então, nós deixamos aqui em Hebreus, para acelerar um pouco. Por isso, agora presta atenção aqui, pondo da parte os princípios elementares, que os principais da doutrina de Cristo, deixamos não somente vir à igreja, não somente crer em Deus, mas Deus nos chamou para irmos à perfeição, para avançar. O irmão Brando pregou uma mensagem virando para o norte. Ele disse, chega de rodear essa montanha 40 anos. Vire para o norte e vão. A ordem de Deus, o cristianismo é uma caminhada. Quando a pessoa começa como um cristão, ele começa uma jornada rumo à perfeição. Tem pessoas que aceitam passivamente qualquer coisa, fica assim, para mim tanto faz. Não, para mim não é tanto faz, não. Tem que avançar. A ordem de Deus é avançar e sempre. Você observa bem, se a pessoa está no deserto, é avançar sempre acompanhando o líder. E se alguém não avança, fica prostrado no deserto. A mesma coisa hoje. Então, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quer dizer, tudo isso aqui está certo, mas não só isso aqui. A pessoa batizada, imposição da mão, criando a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, fica só nisso. E isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível. Agora aqui chegamos no nosso ponto. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, que é a mensagem da hora sempre, e provaram. Veja bem, eles lá no mundo, a pessoa lá no mundo é um pecador, ele prova as coisas do mundo. Quando ele vem e prova, e provaram o dom celestial, aquilo que veio do céu, porque o mundo é mundo, o céu é céu. Buscar as coisas lá do alto, se já nascesse de novo. Provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. Quer dizer, está provando uma coisa
que ele provou e ele não consegue que os outros provem, porque é uma experiência única e pessoal, individual. Não vale, a do pai não vale para o filho, a do filho não vale para o pai, a do vô não vale para o neto, e do esposo não vale para a esposa, e vice-versa. É impossível. Os que provaram e caíram, eles já foram iluminados, eles viram a luz. A pessoa vem, está no escuro, vê a luz e volta para o escuro de novo. Vai ficar no escuro. Foram iluminados, eles viram a luz. E se caíram, quer dizer, eles voltam para trás depois de ver a luz, depois de provar o que é bom. A esperança. Porque, irmão, precisa fazer muita força para não crer. Porque está tudo dizendo aí que há um Deus que criou isso aí tudo. Amém? Tu vê o sol nascer, vê o sol se pôr, vê a lua, entende? Vê as plantas, as estações manifestando na natureza, entende? O dia, quando eu comecei a estudar, falando com as irmãs hoje ali, a irmã Salete, a irmã Marilde, quando eu comecei a estudar, 50, 60 anos atrás, não, bem mais, né? Tinha 4 estações, né? Tinha o verão, que era a estação do calor, o sol, Natal e tal. Daí tinha a estação outono, que era a estação das frutas. As frutas amadureciam, porque a vida recolhia, daí as folhas e as frutas amadureciam. Depois tem o inverno, depois a primavera. Quer dizer, tu olha assim, lembrando assim que a natureza prega, porque ela é uma manifestação de vida, vê a primavera. A primavera, lembrando que a primavera do ano é a mocidade, a nossa mocidade, a nossa adolescência, a primavera da vida. Quando tu vê um jovem, uma jovem deprimida, entende como será quando chegar o inverno dele ou dela. Porque tu observa que nós recebemos uma injeção de ânimo. A minha primavera faz tempo que passou fisicamente, mas no meu coração eu sou muito animado pela graça de Deus. Eu nunca tive um instante de desânimo. E quem convive comigo sabe que eu não sou desanimado. E isso aí inspira uns e incomoda outros. Sempre foi assim e sempre será assim. Tu não vai agradar todo mundo e eu também não. Tira isso, a ideia da cabeça de pensar que vai estar tudo ser o queridinho de todo mundo. E se tu agrada todo mundo, eu tenho uma frase minha que é assim, ó, tentando agradar a todos, desagradamos a quase todos. Tu agrada só um para agradar um, daí tu agrada um dia, outro dia outro, pô, esse jeito eu me esqueci, disse uma coisa para mim, agora disse outra aqui. Seja autêntico, que a pessoa que andar contigo vai ver em você uma pessoa autêntica, genuína, sem subterfúgio, sem mesquinhez. Porque se há uma coisa que eu não tolero e não consigo me adaptar à companhia de uma pessoa mesquinha, que ela salta e golpeia. Seja firme sempre. Por isso que eu considero alguns ímpios, entende? Ele é ímpio, mas ele diz, eu sou ímpio. Muito bem, bom, gostei de ser ímpio, viu? Entendeu? Ele não esconde, ele é autêntico, entende? Ele colherá o resultado disso, mas eu sou autêntico. Hoje, às vezes, eu vejo algum colega, que eu faço quase 50 anos que estou em CPDH. Eles conversam comigo, eu converso com eles. Sabe que morreu, Leopoldo? Não sei, fulano. Hoje parece que uns já quase meio que reconhecem que eu estava certo. Mas vão saber realmente que eu estava certo, meus parentes, amigos, colegas, vizinhos, o grande dia do juízo. Deus, morou do lado da minha casa, tal. Trabalhou comigo, entende? E você também. Naquele dia, a Bíblia diz, você verá outra vez quem serve a Deus e quem não serve. Quem foi da palavra ou foi de uma religião. Vocês vão ver, eu quero ver se consigo chegar no ponto que eu quero chegar aqui. Ó. Então veja aqui, ó. Se caíram, sim, repete, é impossível, não tem como ajudar. A pessoa recuou para a escuridão. Só que ela recua para a escuridão e diz, ninguém visita os desviados. O que eu vou fazer no escuro lá? Eu gosto do escuro. Umas vezes eu fui no escuro buscar uns guiados e não permaneceram. Você entende? Por quê? Porque ele quer voltar com um tapete vermelho. A pessoa quer voltar cheia de honra, entende?
só volto se isso, aquilo. É impossível. Entende? Recaiu, regozijou, chorou, orou, amou. Isso aqui é a verdade e tal. Foi iluminado. Daí recua e vai para a escuridão de novo. É impossível. Outra vez, renová-los para arrependimento. Porque a palavra arrependimento quer dizer, por que tu te arrepende de dar uma martelada no dedo? Tu te arrepende porque não cuidou melhor, martelou o dedo e dói. Que arrependimento? Que não te fazer a manutenção do carro, não botar gasolina quando devia e tal. Tudo assim, entendeu? Tu te arrepende de uma coisa, sabe por quê? Sabe o que mostra que tu te arrependeu? Não faz mais. Arrependimento é parar de fazer aquilo que estava errado e fazer o que é certo. Isso é arrependimento. Tu está do lado do cabo de guerra, vai para o outro lado. Isso é arrependimento. Visto que, de novo, quando a pessoa faz isso, ela crê na Bíblia, crê na mensagem, ele vê que está certo. Deus tem nos honrado. Porque o que vai mostrar, irmão, que nós estamos certos é o nosso comportamento, o nosso testemunho. A sobriedade, o equilíbrio. A Bíblia diz que a sabedoria, sabe que a sabedoria na Bíblia é Cristo, sabia? É Jesus. A sabedoria de Deus é justificada. Quer dizer, eles vão saber que Deus é Deus, que Jesus é o Salvador, pelo nosso comportamento, pelos seus filhos. Se é uma coisa que te agrada em ti e agrada em mim, é o comportamento correto dos filhos. Isso te honra. A Bíblia chega a dizer em Provérbios, se alegre teu pai no dia que te gerou. Não é assim que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o pai se alegra, aquele filho foi gerado. Sabe o que faz que vale a pena? Aquela mulher carregando aquela criança, entende? 9 meses, sofrendo, depois criando fralda, isso, sopinha, mingau, mamadeira, isso, entende? Cuidando, operações, meu Deus, quanta coisa. Eu já estava falando com alguém, que alguém calculou quanto custa para criar um filho até 18, 20 anos. Gente, é de assustar o gasto. Desde a mamadeira, leite especial, então nesse tal. Fralda, isso, aquilo outro, colégio, material, tênis, que chute, aquela coisa toda ali dentro. Às vezes, excursão do colégio, uniforme, e depois mais adiante, outras coisas disso. Gente, é horror de caro. Por isso que ninguém mais quer ter filho. Eles querem hoje cachorro. Daí eles não querem trocar fralda de filho, eles têm que juntar a sujeira do cachorro com a sacolinha. Que feio. Entendeu? Ninguém substitui. Agora, o que é isso? Jesus falou, né? Chegaria o dia que eles cuidariam mais do cachorro do que de criança. Bem-aventurado do ventre que não gerou, e os seios que não amamentaram. Aquela mulher que quer continuar jovem sempre. Não será. A hora vai chegar. Para ele e para ela. Às vezes dá uma melancoliazinha, né? A vida vai passando rápido. O salmista disse que a vida nossa passa rápido, como a lançadeira do tecelão. E os nossos dias todos estão contados perante Deus. E nós temos a hora de nascer e a hora certa de sair daqui. E a Bíblia diz que nós não passamos daquele dia. Quando a pessoa rejeita isso, e outra coisa, rejeitar não é assim que ele entendeu muito, não. Ele rejeita o pouquinho que ouviu. Rejeitou é o suficiente. Vocês vão ver aqui, ó. Estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra, essa pessoa que está rejeitando a luz, é terra. Então, se a terra que produz uma erva ruim, produz uma erva boa, é abençoada, essa terra, se produz um fruto bom, é abençoado. Oh, aquele irmão lá é abençoado, mas olha lá como é abençoado. Gente, ele não é abençoado por acaso, ela não é abençoada por acaso, ali tem esforço, tem que matar um leão por dia. A Bíblia diz que cada dia tem seu próprio mal. A Bíblia diz, tome sua cruz todos os dias. Essa cruz está aqui, irmão, mentalmente, ideologicamente, todos nós andamos com a cruz nas costas, para não fazer bobagem. Com a cruz nas costas, ninguém consegue fazer muita coisa. Entendeu? Todos os dias toma sua cruz. Entendeu? Pegue sua cruz. Não é assim que a Bíblia diz? Todos os dias, pegue sua cruz e siga-me. É por isso que as pessoas não querem cristianismo. Ou eles querem o cristianismo de uma denominação. Algo assim como
Vai para o céu de qualquer jeito. Não. Para o céu não é de qualquer jeito. Para o inferno vai de qualquer jeito. Para o céu, não. O céu tem quesitos. Tem requisitos que tem que ser preenchidos. Eu estava pregando uma vez em Registro, em São Paulo. Eu disse para os irmãos, no Velho Testamento ninguém foi salvo porque guardou a lei. Os que guardaram a lei foram salvos pela graça. E os que creem na graça e são salvos pela graça, automaticamente vão guardar a lei. Porque não passará nem o i nem um tio da lei. Ah, eu não estou na lei. Se não está na lei, então pecaremos? O apóstolo Paulo assim, de jeito nenhum. Nós, pela fé, estabelecemos a lei. Honramos a lei. E a lei é boa se soubermos usar dela legitimamente, corretamente. Até a lei dos homens é legítima, se bem usada. Mas ela é distorcida, porque na cabeça cada juiz tem uma sentença e ele distorce conforme seus valores, seus princípios, os seus interesses. Porque a terra que absorve a chuva, isso aqui é terra, ó. Isso aí é terra. E produz erva útil para aqueles por quem tem a cultivada. O que Jesus disse? Meu pai é o quê? O lavrador. Quem disse? Jesus disse? Meu pai é o lavrador. Então Deus está nos cultivando, aqui está cultivando terra. É certo? Por quem também é cultivada essa terra que produz bom fruto. Esse aqui, comportamento correto, entende? Vida limpa, entende? Você vai entender isso aqui, ó. Entende? Recebe bênção da parte de Deus. Bah, como Deus abençoou esse irmão. Gente, aquilo ali tem fruto. É só botar bom fruto e Deus abençoa. Mas quando, entende? Canta bem, ora bem, magoa o teu sangue, Senhor. Não é culto de oração, é culto de choração. Se fizesse, se nós cantássemos mais e vivesse, pensasse bem o que estamos cantando. Esse hino que o irmão Timóteo cantamos, muito lindo. És o orvalho que nutre a rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és a ponte sobre o abismo. Você observa que entre nós e Deus tem um abismo, mas Deus Jesus é a ponte, amém? Se tu achar a ponte, tu cruza o abismo. Não achar a ponte, fica olhando, imagina como será do outro lado, é certo? Irmão, quer dizer, tudo isso aí, é um poeta que escreveu isso aí. Agora aqui, ó. Mas se produz espinho, isso é um mau testemunho. Irmão, você não sabe o que eu passei em Sapiranga. Eu recebi mulher faqueada, rapaz faqueado lá na minha casa. Eu consertando família, entende? O sujeito tem medo de ir lá em casa, entende? Tinha 2 ou 3 lá esperando ele lá, entende? E eu, se dá uma briga ali, entende? Tinha que ter um batalhão da polícia para apartar. E eu sozinho ali. Entende? Um lá na sala, outro lá, o outro com medo. Você entende? Ou então chegar uma mulher roxa lá em casa. E tu acha que um homem disso aí, entende? Pode ser abençoado por Deus? Um espancador, um canalha. E se esse pastor, tem um pastor aí que diz assim, ó, que é para a mulher morrer, mas não deixar do marido se ele espancar ela. Esse pastor está enganado. Eu era muito queridão dele. Eu sei o que acontece, entendeu? O pai, a mãe, o pastor pode ser punido e chamado de conivente com a atitude. Vocês não sabem o que é ser pastor. Hoje não temos todos os irmãos aqui, mas eu já passei. Irmãos, só Deus sabe as cenas que eu já vi. E, no entanto, nunca tive infarto. O ruim é que eles não me viram infartar, nem ter AVC. Sabe como é que é? O pastor é bom? Ele é um homem humilde, assim, ó. Coitado do pastor, esse é o queridão. Entende? Mas como ele não consegue, o homem não tem amor. Entendeu? Não, entende não. Porque Davi era um homem duro. Ele se queixou dos filhos de Zeruia, que era Joabe e Azael. Os filhos de Zeruia são muito duros, mas Davi era pior do que eles. Entende? Então, se o diabo faz um burro para ti, tu tem que fazer um mais forte. Encara ele. E eu digo perante Deus. Nós tínhamos um ditado ali onde foi criado. Não nasci de susto. E que quando a pessoa é muito medrosa, eu sei que pessoas têm entrado em problema por medo. Quando a pessoa tem que dormir com a luz acesa,
Parece que está num juízo, um julgamento, ou então numa operação, numa cirurgia. E o irmão Branham sei que isso aí deixa Deus chateado. Um crente dizer que é cristão com tanto medo. Mas se produz espinho, produziu espinho, irmão, a Bíblia diz assim, ó, você sabia que a Bíblia diz que não permanece na congregação dos santos? Quem sabia disso? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não tem vaidade e sabe amar. Você, a pessoa não sabe amar a esposa, o esposo, que é uma carne, é só carne. Tu acha que a pessoa me vê uma vez por ano, 2 anos, 10 anos, eu te amo, meu irmão. Mentira. Se ele não trata bem a mulher dele, não trata bem o esposo, mentiroso. Não mente para mim. Eu não sabe cuidar da família. Mas se produz espinho e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição. Essa terra que se produzir espinho, ela vai ser queimada. Qualquer terra que está andando, não. Atenção. Vai ter muita terra no baile hoje. Vai ter muita terra andando por aí fumando maconha. Vai ter muita terra por aí assaltando, roubando e fazendo uma série de coisas que Deus não quer. Você entendeu? São terra. A composição, irmão, só um pouquinho, presta atenção. A composição das pessoas que andam ali fora, a estrutura é a mesma nossa. Ele tem que ter um percentual de açúcar, ele tem que ter um percentual de sais no organismo, tem que ter um percentual de enxofre, de potássio. Você entendeu? A estrutura dele é igual à nossa. Mas se ela não produzir, se ela produzir só espinho, só isso, vai ser queimado. Jesus disse assim, toda planta que meu pai não plantou será queimada. Agora presta atenção que eu vou ler aqui, ó. É isso que estão fazendo hoje. Parágrafo 229. É exatamente isto. Fazendo o mesmo hoje. Jesus, ele era a palavra. E quando eles rejeitaram, quando a pessoa rejeita atenção, igreja, ó, não é rejeitar toda a Bíblia. Tem pessoas que aceitam uma parte. Ouvi um rapaz cantar, eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Ele nem sabia o que estava cantando. Nunca aceitou o Jesus da palavra. Porque a Bíblia, Jesus, quando Jesus esteve na terra, ele era essa Bíblia aqui em forma de carne. É aquela luz ali, o Logos, em forma de carne. Quer dizer, daquela forma, dessa forma ou dessa forma aqui, o corpo de carne, é o mesmo. Eu só mudo a sua máscara, sua morfologia. Quando eles rejeitaram a palavra, quando alguém rejeita o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, está rejeitando a palavra, está rejeitando Jesus. Quando a pessoa mente, sabe que não deve mentir, está rejeitando a palavra que é para falar a verdade. Eles rejeitaram a palavra. Esse é um ponto que eu quero que vocês não percam. É um conselho. Vejam, eu quero que vocês não percam. Ele era a palavra, mas se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8. Ele era a palavra. E quando eles o rejeitaram, quando eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram a palavra. Quando eles rejeitam aquilo que Deus prometeu para esse dia, estão rejeitando a palavra. Como o Nelson falou esse dia, né? Tem um rapaz, eu acho que para mim ele entrou em problema mental. Ele diz, eu vou profetizar agora. E diz que é da mensagem. Ele está desse jeito. Não tem ninguém para corrigir, ninguém para botar em ordem, ninguém para dizer, rapaz, te acorda, rapaz, para com isso aí. E quando eles rejeitaram a palavra. E quando eles o rejeitaram, sabe como é que terminou no fim? Quando eles rejeitaram, eles crucificaram. Por que eles crucificaram Jesus? Porque eles rejeitaram a palavra. Jesus trouxe a palavra e eles rejeitaram. Eles crucificaram ele. Porque Jesus viesse no mesmo sistema das religiões que tinha naquele dia lá, ele não tinha sido crucificado. Mas daí ele não seria Jesus. E quando eles o rejeitaram, eles finalmente, a conclusão da história foi, o crucificaram. E isso é o que eles têm feito hoje. Você entendeu? Quando alguém rejeita a palavra, hoje está crucificando de novo. Estão me entendendo? A crucificação, irmão, não é queimar a Bíblia. Não. Entende? É rejeitar o conteúdo. Porque a Bíblia, o irmão Branco, assim, a Bíblia, toda ela é verdade ou é tudo mentira? E para mim, ela é toda verdade.
Esse dia um pastor ligou para mim e disse que tinha uma família de ele que não queria mais na mensagem. O que tu vai fazer? Adianta chorar, descabelar, arrancar os cabelos, sair correndo pela rua, gritando? Não resolve nada. Não crê, mas não crê. Porque a fé e a incredulidade é algo individual, fora o íntimo. Cada um sabe de si. Eu sei de mim. Eu agradeço a Deus que a minha esposa me acompanha. Os filhos acompanham. Eu agradeço a Deus que vocês estão aí. Porque não existe pregador sem audiência, como não existe pastor sem ovelha, e nem ovelha sem pastor. Não existe patrão sem empregado, e nem empregado sem patrão. Porque um complementa o outro. É isso que tem feito hoje. Eles têm rejeitado a palavra e aceitado os credos. Quando a pessoa crê atenção, o irmão Branham trouxe a palavra, certo? Ele esclareou, deu luz sobre toda a palavra. Eles rejeitaram ele. E quando eles rejeitaram, irmãos, isso é uma vergonha o que eles fizeram naquela reunião ali, que deu me dizendo que o irmão Branham se enganou. É uma vergonha. Já vou ler aqui outro pedaço aqui, vocês vão saber por que isso é uma vergonha. Eles não veem nada, são cegos, são laodiceanos. Eles adoram estar dentro de Laodiceia. Eles não sabem o que é entrar véu adentro, no lugar onde Deus amadurece a semente. A semente madura, irmão, ela não se decompõe, ela não tem umidade. Ela passa anos, milênios, séculos, milênios, entende? E ela permanece boa, ela está bem curadinha, está madura. A glória da Shekinah, de Deus. A gente vê tanta lojinha, tanta oficina. Lemuel, o rei Lemuel, acho que é Provérbios 28, acho. Entende? Shekinah, El Shaddai, Gerizim. Mas por que não bota o Monte Ebal, o Monte da Maldição também um dia ali? Porque é Gerizim, mas é Ebal. Tem o Monte da Maldição e o Monte da Bênção. Monte Gerizim. Bom, agora onde ele está, já está sabendo que ele está no Monte Ebal, não Gerizim. E eu tenho crucificado publicamente. Quando eles vão para a internet, condenam, isso é a crucificação. Dessas pessoas acham, mas ele é um dos pioneiros. Para mim, o apóstolo Paulo disse assim, bem pouco me importa se for alguma coisa anteriormente. Aquilo que era chamado de colunas, não me acrescentaram nada. Ou seja, só me ensinaram como não se deve fazer. E eles têm crucificado Jesus publicamente, ante sua congregação. Não é a crucificação física de um corpo de carne, como foi aquele dia no ano 33. É uma crucificação de rejeição. Quando rejeita o que está na Bíblia, está rejeitando. Atenção, igreja. O irmão Branham diz assim, que onde nós estamos hoje, mostra onde nós estaríamos lá naquele dia. Onde eu estou hoje, irmão, mostra se eu estava junto com Noé ou longe de Noé. Naquele dia lá eu estaria com Noé. Mentira. Teria que estar com Noé hoje aqui, então. A mensagem da hora. São mentirosos, dissimulados, disfarçados. O irmão Branham, como americano, seu irmão Branham, ou estava lá no Japão, na ilha de Guam, quando eles ficaram aquela bandeira lá, morte, morte, morte. Como americano, eu carrego a vergonha de ter matado, massacrado as tribos de índio, como americano. Como americano, eu tenho vergonha da guerra entre o norte e o sul. Mas como cristão, ou estava com Noé, ou estava com Abraão. Amém? Eu estava com Abraão quando Elohim foi na tenda. Porque eu leio aquilo ali, irmão, eu parece que vejo aquele quadro. Quando tu lê uma coisa, quando tu vê, a imagem é gravada na retina. Quando tu lê alguma coisa, a imagem da tua leitura é formada aqui no cérebro, aqui, Se você não sabia, fique sabendo. Eles têm crucificado publicamente antes da sua congregação. Eu quero ver se acha ali um parágrafo da mensagem, que o irmão assim, e ninguém fala nada contra isso que eles estão fazendo, estão dizendo. Quando alguém fala, rebelde, herege, aventura doutrinária, não estou preocupado. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Porque a Bíblia chama cães e maus obreiros. Não me interessa. Eu até acho que não. Eles têm crucificado publicamente ante sua congregação a operação do Espírito Santo. E eles são culpados. Olha o absurdo.
Veio um fedorentinho, esse daí aqui, estava aí, assim, ó, você não tem vergonha, rapaz, deixar aquele homem falar aquilo lá do irmão Branham? Pois é, mas nós chamamos ele num canto, lá depois deu uma prensa nele. Mentira! Prensa, entendeu? Mentiroso. Tinha que chamar, quando a pessoa tem que ter um desagravo público para dar a posição real. Porque a igreja fica assim, ó, e agora? E agora? Isso aqui está certo? Tem que perguntar para o homem lá, né? Está certo ou não está? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Vergonha. Espírito de vira-lata. Eles são culpados. O irmão Branham, atenção, igreja, ó. Essa mensagem que nós estamos lendo aqui, no dia do grande juízo, ela vai ser lida, hein? E esse irmão Branham aqui, Jesus disse assim, ó, vocês dizem que creem em Moisés? Se vocês creem em Moisés, creriam em mim. Sabe quem vai condenar vocês? Moisés vai condenar vocês. Isso para os judeus. Sabe quem vai condenar esses crentes que se dizem da mensagem? O irmão Branham, no dia do juízo, vai julgar eles, vai dizer. Mas está na mensagem assim, essa mensagem será no dia do juízo, clamando. Porque tem mensagem que o irmão Branham não gravou, não sei, depois que começou a gravar, que o gravador foi inventado, as primeiras gravações foram num rolo de arame, não me pergunte como é que eu nunca vi. Depois passou para fita magnética, depois para o CD, MP3, pendrive, e agora está no tablet. É o mesmo conteúdo. A tecnologia veio avançando. Mas se não fosse essa tecnologia, não escutaríamos, não saberíamos o conteúdo das pregações que foram disseminadas, divulgadas ao redor de todo mundo. Lembrando assim que essa Bíblia é uma águia que anda voando ao redor do mundo, procurando as águiazinhas, procurando o eleito. Eu dou mensagem, às vezes a pessoa lê, não vejo movimento. Mas se tiver um eleito ali, ele vai gostar. Amém? Porque isso foi suficiente para mim. Você acha que foi fácil? Perdi pai, perdi mãe, perdi irmãos, perdi amigos, perdi colegas. A última vez que eu vi ele, eu dei um folheto para ele, e ele pegou e olhou assim. E disse para mim, quem te viu e quem te vê, hein? E fez assim, ó. Nunca mais. Toninho, Foguinho. Parceirão, amigão. E eu os acuso no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está lendo aí? Ó, muita gente, estou sendo testemunha. Por 15 anos, 63, desde 48, irmão Branham via. Por 15 anos o tenho visto mover-se. O irmão Branham via ele movendo, na forma daquela luz no meio da congregação. Ele se movendo, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, fazendo crescer a perna do menino, entende? Formando a mão num toco de braço, milagres e milagres e milagres. Por muitos anos, 15 anos, eu o tenho visto mover-se. Daí aparece um fedorento hoje aqui, que nunca viu ele se mover, vem criticar quem viu. Quem é que viu o anjo na sarça? Moisés. Jantes e Jambres viram? Datã, Abirão e Coré viram o anjo na sarça? Não viram. Meu irmão, nós vimos algo que alguns não viram, por entendimento. Até no colégio, tem aluno mais inteligente naquela matéria. E tem aluno, né? Eu conheci no colégio uma guria chamada Jane. Jane, atrasava nós tudo, sabe? E a professora ia lá atrás. O caderno dela era um borrado só, assim, sabe? E apagava, escrevia de novo, sabe? E a gente ficava assim. E a professora lá, deitada acima da Jane, sabe? E da cadeira. Coisa dele. Ela não tem, não sei se é alimentação ou é genética, o que é. E eu digo perante Deus, eu sou real no juízo, isso aqui não é verdade. Tinha matéria que a professora passava, eu fazia todo o tema ali, e no outro dia a professora ensina ele aí, Leopoldo. Deus eu testemunho que é verdade. Isso comendo peixe e mussum na beira do rio lá. É verdade? Entendeu? Morando na vila, favelado, dando explicação para a elite do bairro do Branco lá. Tanto é que foi fazer um concurso para entrar no Senai, foi, eu acho, uns 5, 6, o único que entrou fui eu, os outros tudo não passaram.
Claro, a glória de Deus. Só quando tu tem uma mente, tu exercita ela. Estava falando com um rapaz ainda hoje. Hoje? Acho que foi hoje sim. Entende? A nossa mente precisa exercitar, precisa trabalhar com ela. E a pessoa fica assim, ó, apagando, desconectando. Entendeu? Tem que exercitar. Tu tem que te movimentar fisicamente. Tu tem que movimentar mentalmente. Amém? Tu tem que evoluir. Tu tem que andar. Tu tem que acrescentar. Um dia, quando terminar o dia, tu tem que estar melhor. Mais sabido. Ou mais burro. Entendeu? Não tem como. Você tem que andar. Entende? Você não pode ficar parado. Ó, agora lá que é seu doutorzinho e tal, entendeu? Não, ele esforçou, correu atrás dos seus sonhos. Como diz aquele rapaz, eu acho que foi Ayrton Senna, que disse assim, ó, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não é sorte, é treinamento, é dedicação. Eu não nasci para ser músico, mas se eu fosse músico, eu ia fazer o melhor que eu sei. Isso aqui que eu faço, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, aquele que ensina, dedique. Tem que dedicar. Quando tu vai fazer comida, não faz comida assim, ai, que nojo, cozinha, pelotando fogão. Vai com tudo, faz a comida melhor que tu sabe. Deus vai abençoar. Com aquela intensidade, o espírito que a pessoa tem fazendo comida, ou fazendo a parede ou rebocando, aquela intensidade passa. Você entende? O que é intensidade? É uma pegada, é uma energia. Tem pessoas que engravidam e ficam, vou perder o carnaval, passar o final do ano, o verão todo. Ei. Você entende? Não posso ir à praia. Entendeu? Quer dizer, aquela criança já se sente um tropeço, um trambolho, um atrapalho naquela vida. Faz de conta que a criança veio porque quis. Não, que é consequência de um ato. Não pensado, não planejado. Por 15 anos eu tenho visto mover sobre a terra. Amém, eu creio nisso aqui, irmão. Não tenho dificuldade nenhuma de crer nisso aqui. O irmão Breno viu se movendo por toda a terra. 15 anos, fazendo milagres, sinais, ressuscitando mortos. Ele calou os hindus, calou os muçulmanos lá. Daí aparece um que nunca viu se mover, só sabe falar língua estranha, fazer o povo pular e gritar que nem os macacas. E o povo não sabe nada. E cada vez emburrece e embrutece mais. Ou tenho visto, vocês creem que o irmão Breno viu Jesus se movendo sobre a terra? Nas reuniões? Ele teve uma reunião em Durban, eu creio que foi. Muitos meses depois, Deus continuou curando como consequência daquela reunião. 25 mil pessoas curadas. 14 caminhões de maca, cadeira de roda, muletas e bengalas. Desfilando assim, ó. Um discernimento. E o resto foi só aquele turbilhão de cura. E eu creio nisso. E eles ainda seguram-se em seu credo, dizendo que o Breno se enganou. Eles são culpados. Atenção. Irmão, nós vimos a semana passada aqui, ó. Tu acha que adventista é religioso? Adventista é religioso. Hoje ainda vou ter para minha esposa. Onde foi? Hoje, esse dia. Aquele ali, aonde? Eu tinha aquele ali, testemunho de Jeová. Vê se ele anda, ele me viu, assim, conheceu. Testemunho de Jeová é igual ao católico, ou pior ainda. Eles não são. Sabe quem é que é muito religioso hoje? Alguém que quer a mensagem na mão, é muito religioso. Que decepção. O irmão Breno diz assim que não, no dia do juízo haverá decepção. A prostituta sabe que está condenada. O ladrão, o contrabandista, o comunista sabe que está condenado. Mas uma coisa é certa, que vai se decepcionar que ele pensa que está certo e continua fazendo a coisa errada. Por isso que a Bíblia, nós vimos semana passada aqui, ó, para nós fazer um inventário e fazer uma introspecção e pedir que Deus faça uma sondagem em nós para ver se estamos errados. Isso aqui não é para opressão, isso aqui acontece naturalmente, só pode ser sua graça, amém? Para nos colocar lá, mas nós queremos fazer o melhor. Deus não aceitará menos. A Bíblia diz assim, irmãos, aquele que é muito dado, muito será exigido. E a Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente. E eles antes seguros seus criados, eles são culpados.
Eles tomaram a palavra que teria trazido a igreja, todas as igrejas juntas, feito uma grande união fraternal. Era para ser tudo irmão entre os pentecostais e todo o resto deles. E ao invés de eles fazerem isso assim, eles rejeitaram a palavra. Eles rejeitaram a palavra, recusaram a palavra e zombaram dela. Irmão, eu por mim, eu sofri muito bullying no tempo que eu era guri, pelo fato de morar na vila, e eu assisti um colégio técnico de tamanco. Não é tamanco moderno, assim, todo perfilado. Era tamanco de colono mesmo. Aquele tamanco gastava, que tu pisasse no barro, que deslizava. Sabe aquele saltinho de madeira, assim, depois gastava o salto de madeira que ficava liso, assim, ó. Igual essa. Eles me chamavam, aí tamancão. E eu fui lá, concluí. Tamancão. Entende? Conforme o tamanho do piau, eu dava uns empurrão nele, mas que era um grandão, deixava passar, né? Que nem eu. Não gostava, mas ficava quieto, fazer o quê? Porque tu tem que saber, né? E zombaram dela. Eu já fui chamado um guri, um fedorento, um fracassado, família fracassada. Toma cuidado, isso aqui é um perigoso, apontaram para mim. Aquilo ali, partindo dele, aquilo ali para mim foi uma honra, foi um elogio. Elogio. E a chamaram, a palavra, né, de tudo quanto é coisa ruim. E agora, por uma federação de igreja, através do plano do diabo, atenção, o irmão Branco está falando aqui, ó, tratando de entrar e dizer, agora, entendeu? Eles se reúnem público e vêm na frente, e choram, e isso e aquilo. Quem está lendo aí? Através do plano do diabo, tentando entrar e dizer, abre aspas, agora nós iremos e compraremos azeite. Tu entendeu? Quem é que disse que vai comprar azeite e não tem mais? A virginéssia. Quer dizer, eles tiveram tempo para se alimentar da palavra, o azeite e a palavra. Irmão, deixa eu te dizer, azeite simboliza o Espírito Santo. A palavra simboliza a farinha. O irmão Branco disse que os pentecostais tinham o azeite, mas não tinha a farinha. Se tu conseguir pegar azeite e farinha, tu tinha o pão. Amém? Só de farinha não dá azeite, não dá pão, e só azeite também não. Daí tu pega o Espírito Santo e a palavra. Agora, o Espírito Santo não vai dirigir ninguém fora da palavra. Ah, agora nós iremos e compraremos azeite. O irmão Branco diz assim, ó, eles estão rejeitados. Não vão encontrar mais azeite. Eles perderam muito tempo pulando e gritando. Fazendo reuniãozinha para condenar a nuvem. Fazendo reuniãozinha para condenar a luz. Fazendo reuniãozinha para condenar a foto do irmão Branco dentro do tabernáculo. Fazendo reuniãozinha para condenar os castiçais. Fazendo reuniãozinha para dizer que a Laodiceia não terminou. Enquanto o profeta disse que ela terminou. Daí um dia assim, eu disse, ela continua cronologicamente, mas morta. Morta, diz o irmão Branco, em delitos e pecados. E eles estão rejeitados. E eles são culpados de crucificar Jesus Cristo. Você aceita isso nas condições de Deus? Se tu aceita isso nas condições de Deus, ou suas condições não funcionarão, não é como eles querem. Ah, mas nós decidimos, o plenário decidiu, o plenário vai para o inferno, entendeu? O plenário contradizendo o que o irmão Branco disse. Entendeu? Esse plenário está condenado, condenando o que o irmão Branco disse. Entendeu? Mas as suas condições, a condição deles não funcionará. Daí que tu vê derrota. E derrota, e derrota, e mais derrota. Se tu olhar uma reunião passada de apresentação, a coisa mais linda, entendeu? Eu não sei como é que eles aceitam ali. Daqui a pouco o próximo encontro já não está mais brilhante. Estão vendo? Eles rejeitaram a palavra de Deus manifestada por seus credos. E eles estão fazendo o mesmo hoje. O que é credo? Ou a palavra ou o credo? O que é credo? Eu creio que o irmão Branco se enganou aqui. Eu creio que Jesus, não sei quem. Eu creio que antes de Adão e Eva tinha outras civilizações. A Bíblia não diz isso. Ele era a palavra. E eu botei aqui do lado dele. E é. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? São João 1, Hebreus 13, 8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, eles, Jesus, né? Estão crucificando novamente.
Sabe vocês que a Bíblia diz que poderiam fazer isso? Quantos gostariam de ler só um pouquinho? Vocês me darão mais 15 minutos? Mais ou menos nós temos aqui. A congregação. Amém? Correto. Voltemos agora só um minuto crucificado de novo. Vamos a Hebreus capítulo 6, a nossa leitura, né? Por isso, irmãos, a leitura de Hebreus capítulo 6 tem esse valor aqui que o irmão Bruno vai dar, ó. Não é, ninguém pode ler Hebreus capítulo 6 e dizer diferente do que o irmão Bruno disse. Vocês estão me entendendo? Amém. E a pessoa vai lá, o cara lê a mensagem do irmão Bruno e lê a Bíblia e prega do jeito que ele quer. Aquela empáfia, aquela coisa dele. E vejamos se nós, abre aspas, crucificamos o Filho de Deus novamente. Leamos só um pouquinho. Vejamos. Vamos ver se isso pode ser feito. Crucificar Jesus de novo ou não. Você vê que como que é crucificado? Ele não está aqui fisicamente, um corpo de carne. Então como é que ele vai ser crucificado? É rejeitando o que ele falou. Veremos se podemos ou não. A palavra de Deus é verdadeira? Correto? Congregação. Amém. É Hebreus 6:1. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, a minha leitura, prossigamos até a perfeição, não ao lançar um fundamento de arrependimento e obras mortas de fé em Deus. A pessoa fazer obras para ir para o céu. Não, nós vamos para o céu pela graça. Daí nós praticamos as obras. E a doutrina do batismo em posição de mãos, está tudo certo, né? E da ressurreição dos mortos, que também está certo, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Veja, vem, Paulo deseja informar essas coisas aqui. O apóstolo Paulo é o pai do cristianismo no Novo Testamento. Paulo deseja informar, ele está me informando, o apóstolo Paulo, que é para tomar cuidado, para não crucificar Jesus de novo. Que essas coisas aqui são absolutamente essenciais. Quer dizer, o que é? Absolutamente essenciais. Quer dizer, sem isso, não vai ter um resultado diferente. Isso é essencial, é necessário. Batismo é necessário, imposição de mãos, a ressurreição, a segunda vinda, todas essas coisas são eternas e elas são absolutamente a verdade. Agora observe, pois é impossível. Leia comigo esse versículo. Eu quero que você leia comigo agora, versículo 4. O irmão Brano e a congregação leem os 3 seguintes versículos unanimemente. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, eles viram a luz, eles provaram, irmãos, eles viram a luz e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro, quer dizer, do que vai vir ainda. Já provamos aquele gostinho bom do céu. Se eles recaíram, voltou para a maconha, para a cachaça, espancando a mulher, fazendo o diabo aí fora, entendendo mau testemunho, pensa bem, ó, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível, diz a Bíblia. Não tem como eles se renovarem para se arrepender e se aceita o arrependimento dele. Pois assim contra eles, quando ele volta lá e faz as coisas erradas, ele de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Vitupério, para quem não sabe, é vexame, é ultraje. Imagina. É essa a minha palavra ou a dele? Essa é a Bíblia, a palavra do Brano, ou é a minha? O homem que vem ao conhecimento, recordem, eles nunca tiveram essa palavra. Eles eram crentes fronteiriços. Um dia na igreja, outro dia afastado. Um dia desviado, outro dia na igreja. Um dia vai e vem. Até que um dia vai e nunca mais vem. E até é bem aconselhável. Se vai, aproveita e fica. Porque é impossível aqui, ó. Quer dizer, vai lá dar um mau testemunho, daí um sujeito teve a coragem de dizer para mim, pô, me disseram que tu fez tal coisa, é verdade? Absurdo, absurdo. Não vou citar aqui. Eles pensam, quando a gente não está congregando é que nem um animal, né, tal. Ah, tá, não está congregando para fazer qualquer coisa, então. Eles nunca a tiveram. Eles eram crentes fronteiriços.
Isso aqui é o play? Tem um gostinho de play, isso aqui não tem? Play? Abre aspas. Após termos recebido o conhecimento da palavra de Deus, quer dizer, você tem conhecimento da palavra. Tu lê um versículo. Olha aqui, ó. Teu intelecto diz que tu lê um versículo da palavra. Agora, quando tu lê, tu adquire conhecimento. Quando tu adquire conhecimento, tu vai render isso que tu aprendeu. Porque quando tu vai na escola, tu sabe que 2 mais 2 são 4. Se o pai ensinou que 2 mais 2 dá 5, tem que apagar aquilo ali e a professora vai ensinar como é certo. Às vezes a pessoa vem para a igreja e quer ensinar, vai para o colégio e quer ensinar o professor. Para a igreja quer ensinar o pastor. Porque algumas pessoas assistem uma reunião, 2, 3, até gostam e nunca mais vêm. Porque estão com a cabeça cheia de credo, de dogma, de ismo e de reuniões. Um dia com esse pastor, um dia com outro, um dia com outro, um dia com outro, e assim vai. Eles não sabem mais. Entende? E a Bíblia diz que vão vagabundos de uma ou outra parte, procurando a palavra, buscando, ainda que não a conseguem encontrar. Porque isso te digo, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Daí a pessoa lê na Bíblia, daí já tem conhecimento do que pode e o que não pode. E quando ela vê, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra, disse o salmista, é luz. Luz de entendimento, de esclarecimento. A Bíblia é luz. Essa palavra é luz. Daí lê. Quando lê, adquire conhecimento. Quando adquire conhecimento, o próximo passo agora é render isso. Mas se rejeita aquele conhecimento e considera aquilo ali como, sei lá, alguma coisa assim, é impossível. Ele rejeitou. Porque meu povo rejeitou o conhecimento, meu povo será o quê? Destruído. A Bíblia diz. Você adquire isso de um conhecimento de ler e vê-la. Você adquire conhecimento quando lê a Bíblia. E então a rejeita, então você é impossível e você ter alguma ocasião de ser salvo. Você leu isso agora? Vem. Terem recebido o conhecimento da verdade. Vê? A pessoa lê a Bíblia, ele tem conhecimento da verdade. Tá certo? Apenas você entende isto. Você nunca teve a verdade. Você lê a verdade e rejeita ela, não quis ela, nunca teve. É como aqueles crentes que se foram, João Bruno. Estou lendo aí? É como aqueles crentes que se foram. Eles eram crentes, eram fronteiriços. O que é fronteiriço? O fronteiriço, uma hora está no mundo, outra hora está na igreja. Uma hora na igreja, outra hora no mundo. Ele está na fronteira. Ele não se aprofunda em Deus e nem é um grande mundano, porque ele fica assim, tem aquele temor fronteiriço. Ele é da fronteira. Entende? Se a coisa pretear, ele vai para a igreja pedir oração. Oh, ora por nós aí, me ajuda, irmão. Meus irmãos, me ajudem em oração. Orando por mim, orando. É como aqueles crentes que se foram. Estão lendo bem assim, é meu isso aqui ou é o irmão Branco que disse? Como aqueles crentes que se foram. É exatamente o tipo da jornada. Esse terceiro. Da irmã Bruna fala aquela mensagem que nós lemos. Este é o terceiro êxodo. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, por alegria, Miriam dançou, pegou um pandeiro e cantou, e as moças tiveram ali um grande movimento pentecostal, alegre, felizes pelo que Deus tinha feito ali. Abrindo o Mar Vermelho, eles passaram. O faraó tentou passar com seus carros, morreram todos afogados. Oh, que maravilha! Tiveram um grande tempo. Depois se acostumaram. Irmão, cá para nós, vamos ser a real. Se nós tivéssemos maná hoje, que tivesse tudo que nós precisamos, não precisa comer outra coisa. O maná tinha tudo. O maná era tão bom que não estragava o sapato, nem a roupa não estragava. A Bíblia diz isso. Tu observa que às vezes tu come pão, tu come sardinha, come carne, come isso, come aquilo. A maioria dos alimentos hoje está hibridado. Quer dizer, hibridado quer dizer, saiu do original. Quando saiu do original, perdeu as propriedades que o Papai do Céu criou aquele alimento. Com aquelas propriedades. Daí não é mais original. Se não é mais original, não tem a mesma propriedade pela qual Deus colocou na terra para nos alimentar.
E o maná tinha todas as propriedades que nós precisaríamos. O maná era chamado alimento dos anjos, pão do céu. Quando Jesus veio, tinha, não, Moisés não deu o pão do céu. Meu Pai dá para vocês o pão dos céus. Eu desci do céu. Amém? Jesus, eu sou o pão que veio do céu. Quando Jesus disse isso, eles se lembraram que ele passou a infância e a adolescência em Nazaré. Você vê onde as pessoas tropeçam? O irmão Branham em Jeffersonville, ele morava em New Albany, eu acho que é uma pequena cidade perto de Jeffersonville. O pai dele era bêbado, a mãe dele era índia, que eles condenavam na América, irmão. Aquela mistura entre índio e irlandês, entre índio e inglês ou holandês. Era um híbrido, o irmão Branham era um híbrido. O pai era irlandês e a mãe dele era índia. E eles achavam aquilo tão esquisito, ela tratava com desprezo. Seria mais ou menos um sarará, não é nem branco e nem preto. É exatamente o tipo de jornada. Esse terceiro êxodo é apenas um tipo do resto deles. No entanto, quando o ministério do Mombrana prosperou, os restaurantes, os hotéis de Jeffersonville tinham lucro por causa da igreja Tabernáculo Brana. E o irmão Brana às vezes ia nos restaurantes e eles elogiavam os irmãos que vinham para assistir a reunião com ele, que davam bom testemunho. Agora, se é uma tropa de ímpio, né? O irmão Brana tem que sair correndo, tapando brecha aqui e ali, entende? Mas quando o ministério dele prosperou, ele encheu a igreja. A mensagem diz que o irmão Brana botou 500 mil. 500 mil é uma cidade de Caxias, talvez mais ainda. Ou menos, não sei quanto tem Caxias. É uma cidade grande. 500 mil convertidos entre os pentecostais. Bom, se eles mandassem aqui para Sapiranga uns 100, já estava bom, 100 não. Né? Entendeu? Nós enchíamos isso aqui, a lotação ali é 107 pessoas. Está sobrando espaço. Mas está bom assim. Entende? Mas quando o irmão Brana revelou os selos, todos abandonaram ele. Eles crucificaram Jesus de novo, rejeitando. Vou encerrar, irmão. Este é o terceiro êxodo. É apenas um tipo do resto deles. Vejam lá atrás. Deixe-me mostrar-lhe uma coisa. Só um minuto. Perdoem a expressão. Vejam. Eu paro aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Pode ficar em pé. Senão eu vou abordar outro assunto aqui. Vocês entenderam que é um assunto extremamente sério, vocês não acham? Eu me lembro que o pastor Raimundo Tomás uma vez pregou em Sapiranga e ele falou que foi fazer um negócio com um homem lá. E o homem disse, não, tu tem que dizer tal coisa, que não era a realidade. Daí o pastor Raimundo disse assim, não, mas eu não posso fazer isso aí. Tua igreja não deixa mentir? Não deixa. Daí o homem disse assim, ó, nem uma mentirinha comercial, assim. Uma mentirinha comercial. Ele disse, não, nem comercial, nem industrial, nem nada. Tu entendeu? Já pensou, olha, rejeita. Irmão, assim como não atrapalhando já ajuda, quem não aceita, rejeita.